O papo agora é sobre vinho. Duvin. Eu estou aqui com o pessoal da Duvin. O meu querido Moisés Simões. Ele é o meu fornecedor de vinho, viu, gente? E ele é um especialista. E aí, a gente quer conversar um pouquinho como é vender vinho numa região que não tem a tradição do consumo do vinho. Muito obrigado pela sua presença, obrigado por ter aceito o nosso convite. Acho legal a gente trazer este assunto, porque vinho é uma coisa que liga a gente a vários contextos, né? O sabor do vinho nos leva para o mundo, né? Para ver o mundo de uma outra forma. Então, conta pra gente como é que foi. E você é professor de biologia. Exatamente. Vocês já ouviram falar, gente, do engenheiro que virou suco? Pois é, agora é o biólogo que virou vinho. Vamos lá. Eu costumo dizer que vinho é uma bebida meio diferenciada, porque vamos imaginar que estejamos aqui numa confraternização, alguém traz uma garrafa de cerveja. Ninguém conversa sobre a cerveja. Mas se você colocar uma garrafa de vinho, mesmo quem não beba vinho, vai querer comentar do vinho. O vinho, ele atrai para ele uma atenção. Então ela não é apenas uma bebida, né? O vinho, ela é tanto que o nome vitis vem de vida. O vinho, ele é o sinônimo de uma vida e de uma celebração. Aonde ele chega, as coisas acontecem. Tem também o aspecto religioso, né? O vinho, né? Muito. Tem muito a ver. O primeiro milagre de Jesus foi vinho. Entendeu? Foi vinho. E aí você escolheu trabalhar com vinho por quê? Pelo gosto mesmo? Você gostava de tomar vinho? A história é um pouco mais descontraída. Sim, diga lá. Eu sempre gostei de beber, mas um amigo meu, também chamado Moisés, né? Ele foi fazer um jantar lá em casa, ele entendia muito de vinho, levou uns vinhos. Que surgiu daquela ideia. Geralmente a gente bebe, mas a gente tem medo de experimentar. Então, geralmente, quando você bebe aquela bebida, você só quer beber aquilo. E o vinho é o mundo. E ele me apresentou o início do mundo. Comecei a pegar gosto. Em 2019, montamos uma confraria de amigos. E acabou que eu fiquei o responsável por escolher os vinhos da confraria. Eu comecei a escolher os vinhos. E nesse processo de escolher o vinho, eu comecei a estudar. Daqui a pouco eu já comecei a comprar vinho para o pessoal da confraria. E uma amiga minha falou, Moisés, comece a vender. Comecei a vender para os amigos, vende para um, vende para outro, e o negócio foi, e tá indo, né? Tá indo até hoje, graças a Deus. E quando você decidiu, por exemplo, indicar, né? Indicar os vinhos. Quando você começou a beber os vinhos, né? A tomar, porque você não tinha, né, essa degustação, né? Que você tem hoje, esse paladar. Você indicava para as pessoas porque elas te perguntavam, ou você já oferecia o vinho para combinar com carne, com peixe, com... Como é que foi? Acontece o seguinte... Durante a confraria, eu comecei a desenvolver uma habilidade de entender o paladar de cada um. Porque vinho é muito específico. O vinho, ele é como se fosse um perfume. Cada pessoa, ela tem aquela necessidade daquele perfume. E o vinho é a mesma coisa. Então, um vinho maravilhosamente caro pode não servir para você, por exemplo. E aí eu comecei a entender isso. E nisso de entender, começaram a... Moisés, me indica um vinho para tal coisa. E eu, sabendo o perfil do gosto daquele meu amigo, eu acabava indicando. E aí, essa questão, não é que nós não tenhamos uma cultura do vinho, é porque às vezes as pessoas complicam demais o vinho e elas ficam com medo de errar. Então, se você tem alguém que te indica aquele vinho específico para que ela não tenha chance de errar, então ela acaba se tornando teu cliente. Ah, certo. Entendeu? E você, é o boca a boca que funciona? Como é que é? É o boca a boca. Isso aí não começou na confraria? Exatamente. Aí vai um indicando para o outro, indicando. É tanto que a gente praticamente não faz divulgação, né? O nosso negócio, ele é muito mais cliente a cliente. Eu conheço
É uma coisa até curiosa, às vezes um cliente fala, eu quero beber aquele vinho que eu comprei com você, isso tem o quê? 3 meses. Aí eu, que vinho? Não lembro. Aí eu sei qual foi o vinho foi tal. E esse vinho aqui? Olha, esse vinho você não vai gostar disso. Então é um negócio pequeno, mas ele é um negócio que eu consigo fidelizar o meu cliente, porque eu consigo entender o que é que aquele meu cliente precisa. Tem uma certa cliente minha mesmo, né, que se beber rosé dá enxaqueca. E tudo isso, quer dizer, na verdade, essa história essa sua história com o vinho tem muito a ver com a história dos relacionamentos. Exato. Então, né? Exatamente. Quer dizer, você conhece a pessoa e aí você indica de acordo com o perfil daquela pessoa. Exatamente. Né? E há acerto, por exemplo, às vezes você indicou um e fala, não, mas esse daí eu não me dei bem. Acontece. Acontece bastante. Claro. Bastante não, mas de vez em quando acaba acontecendo. Mas só que é isso que eu gosto que as pessoas entendam sobre o vinho. Vinho é um mundo. Tem hora que a gente vai acertar, tem hora que a gente vai errar, mas tudo é uma experiência. Tudo é uma experiência. É tipo, vamos imaginar que você vai fazer uma viagem. A pessoa indica aquela viagem com aquele local maravilhoso que todo mundo gostou e você detestou. Porque é uma experiência pessoal. E aí muita gente tem o medo do errar da experiência pessoal. O que não pode acontecer quando se trata de uma bebida que é tão diversa. Vinho é uma diversidade surreal. Ninguém sabe hoje quantos tipos de vinho existem no mundo. Certo. E você se tornou um pesquisador do vinho? Então, devido à confraria, surgiam os temas, né? E aí cada um desenvolvia um tema completamente, às vezes, absurdo. Exemplo, vinho com comida baiana. Bahia e vinho, como é que faz? Então eu tinha que pesquisar, estudar, para ver onde é que a gente conseguiria chegar com aquele tema. Entende? Nisso eu comecei a fazer curso, eu tenho uma característica também que me ajuda bastante, é que desde quando eu bebia vinho por esporte, que até hoje no caso ainda acontece, eu praticamente não repito um vinho. Eu sempre bebo um vinho novo. Olha! Sempre. Muito raramente eu repito um rótulo. Porque é muito. Eu beber um segundo rótulo significa dizer que eu não vou experimentar aquele rótulo novo que existe e eu posso nunca mais experimentar na vida. Então a gente pode também dizer ou pensar, né, que quando a gente bebe um vinho, na verdade a gente não está bebendo só um vinho. Não. A gente está tendo um contato com uma história, né, de como ele foi plantado, quais foram as nações, né, que cuidam Sim. dele, que Sim. cuidaram dele e plantaram. Sim. Então é história, vinho é história. Existe o mercado do vinho que a gente chama de vinho de larga escala, de grande volume, vinho de volume, que ele é produzido industrial. Então, se você beber aquela garrafa hoje, beber aquela garrafa daqui a 3 anos, o vinho não vai mudar muita coisa. Mas um vinho que ele é feito de uma forma um pouco mais, como é que eu posso dizer, em menor escala, nós não bebemos vinho, nós bebemos uma palavra que é chamada de terroir, que é o quê? É tudo. Artesanal. Não chega a ser artesanal? Pode até ser industrial, mas é aquela região. Você está bebendo aquela região. Certo. Que você não vai achar em outro lugar no mundo. Certo. E eu vejo também, tenho acompanhado o teu trabalho, você tem participado de feiras, né? Sim. De várias feiras aqui em Alagoinhas, que agora, gente, aqui em Alagoinhas nós temos muitas feiras de artesanato, tanto na área de alimentação, quanto na área de designer mesmo, né? E agora a gente está tendo bastante, né? Uhum. Com essas lá de queijo, de vinho. Uhum. E como é que é essa experiência? Ali é uma divertida, é muito divertido, né? Você tem um contato direto com o cliente, ele te conhece. Você puxou o fato que eu acabei falando, não tocando, mas vinho
são pessoas. São pessoas. Ela é diferente, ela agrega pessoas. E aí você acaba conhecendo, se tornando amigo de pessoas, né? E aí, nessa feira que esse contato ele é muito, muito próximo, é um espetáculo, é um divertimento. Na verdade, eu não trabalho, eu me divirto. Eu vejo, eu participei de uma feira o ano passado, acho que a Gastroarte, né? Sim. A sua banca, a sua barraca lá era mais requisitada, né? O pessoal não saía de lá. Faz fila. Faz fila, e o pessoal batia papo e tal. E essa coisa do vinho e do queijo, né? Você não vende junto assim, não, né? Não. Mas você acha que seria importante? Porque as pessoas associam muito, né? Por que as pessoas associam tanto o vinho ao queijo, hein? Se você parar para pensar, o que é o vinho? Vinho é uma forma de conservar uma fruta. O que é o queijo? É uma forma de conservar o leite. Nada mais, nada menos é do que a gente hoje gourmetizou tudo. Mas tanto o vinho quanto o queijo vamos estocar para o momento que eu não tiver leite e não tiver uva. Consegue compreender? Entendi. E aí, devido a toda aquela história daquele povo comendo queijo e vinho, eles acabam vendo esse vinho não combina tanto com esse queijo não combina tanto com esse vinho. Vamos dar um exemplo aqui bem básico. Nossa cultura é de comer acarajé. Todo baiano sabe que acarajé com suco de mangaba não dá certo. Alguém um dia deve ter comido. Sim. E viu que não deu. Sim. A mesma coisa é quando você pensa no vinho e no queijo. Consegue compreender? Sim. Então, por isso que existe uma forma até que a gente diz de harmonização, que é chamada de harmonização por regionalidade. Que seria o quê? Um vinho português combina com comida portuguesa. Sim. Por quê? Porque há séculos eles comem aquela comida com aquele vinho. Ele vai aprimorar tanto a comida quanto o vinho. Então, tanto o queijo quanto o vinho são formas de conservação de alimentos. Se você parar para perceber também, vinho com embutidos. Embutido é uma forma de conservação de alimentos. Sim. Consegue visualizar? Sim. Ou seja, a coisa não é porque não é da nossa cultura. E o Brasil ele teve um desserviço ao longo do tempo de ter gourmetizado demais o vinho. Como é que eu posso dizer a palavra? Tornado algo assim muito elitista. É, isso que eu ia falar. O que não é. Porque, na verdade, se você for para Portugal, né? Quando você vai para Portugal, quando você vai para Espanha, é o dia a dia, né? Argentina, é o vinho da mesa, Argentina. Argentina, adolescente faz farra. Adolescente não, melhor dizendo, jovem faz farra com vinho. Vinho para eles é uma cerveja. Nós que elitizamos a bebida. E isso atrapalha um pouco o mercado. Sim, é porque aí fica uma coisa meio cristalizada, né? Tanto é você falando isso, as pessoas dizem assim, às vezes, né, você está em algum ambiente, está tomando um vinho, seja ele branco, seco ou tinto, o pessoal fala, adoraria aprender a tomar um vinho. E me diz uma coisa, aprende-se a tomar vinho? Claro. E um detalhe importante, nem todo vinho é feito para ter o ritual. Tem vinho que é feito para você beber no dia a dia, em copo normal. Botar ele aquele vinho em um copo normal e um copo em uma taça de cristal, não vai haver diferença. Porque ele não é feito para aquilo. Ele é feito para uma bebida descomplicada. Que você não vai achar aroma disso, gosto daquilo, porque ele não é feito para aquilo. Sim. E você tem alguma tese para essa elitização que se fez do vinho? Na verdade não é tese, isso é estudado já, né? Isso já é explicado. Acontece que o Brasil, ele desde a sua colonização, o vinho, ele foi proibido plantar aqui, fabricar vinho aqui. Tentou-se fabricar vinho no Brasil em 1500. Só que Portugal não queria que fosse fabricado vinho no país, porque ele preferia importar o vinho. Então imagine lá no século XVI, XVII, quem tinha dinheiro de comprar um vinho vindo de Portugal. Certo. Então o vinho acabou se tornando uma bebida da elite.
Porque não se plantava no local, era proibido e quem que importava tinha dinheiro. Exatamente. Certo. Começa de novo o Brasil a fabricar vinho com os imigrantes italianos. Sim. E o vinho se tornou algo popular. E é popular. Se você parar para analisar os dados, por exemplo, dos vinhos de mesa, são milhões e milhões de litros por ano. Então a gente bebe muito vinho. Mas tem regiões que bebem mais. Sim. Aí é a região mais do sul. Sim. E não norte e nordeste. Não, temos um grande consumo. Principalmente dos vinhos de mesa. Certo. Temos um grande consumo, sim. E os vinhos que a gente poderia chamar de vinhos finos, né, que são os vinhos da uva vinífera mesmo, eles no Brasil não se plantaram, não se tinha uma boa cultura deles. Os vinhos eram muito ruins no século XX, até pelo menos no meados do século XX. E os vinhos eram importados. E aí, de novo, quem é que vai ter acesso de um vinho de qualidade no século XX? A elite. Então elitizou o vinho. Mas elitizou de uma forma bem interessante, que comprava-se vinho baratos lá e vendiam aqui como se fossem coisas maravilhosas, e não eram. Sim. Com a abertura do mercado, ali no início da década de 90, é que o vinho popularizou e você chega no supermercado e você vê aquela prateleira gigantesca. Mas a cultura ainda de que o vinho é algo elitizado ficou. Mas agora me fala um pouquinho da Duvin. O que a Duvin está fazendo neste mercado de inovador e que está preparando ainda para esse mercado? Vamos lá. Hoje a Duvin, a gente trabalha de uma forma inovadora na seguinte forma. Primeiro, eu não apenas vendo o vinho para um cliente. Eu preciso entender o que aquele meu cliente está precisando com aquele vinho. Não é apenas uma questão comercial. Vou dar um exemplo. Se você me ligar hoje, Moisés, eu preciso de um vinho para hoje de tarde. Eu preciso saber para que você quer esse vinho. É presente? É para beber? Se eu fosse apenas um vendedor de vinho, eu poderia te oferecer os vinhos mais caros. Seria a ideia. Mas talvez o seu perfil não seja do vinho mais caro. Possa ser do vinho mais barato. Então esse é um diferencial nosso. Segundo diferencial que a gente tem, nós somos delivery. Nós fazemos questão de não ter loja física. Nós temos questão de não ter loja física. A gente entrega o vinho em sua casa, de forma agendada, sem custo. Então ele não entra no custo. Por quê? Porque se você parar para observar nos últimos tempos, toda a estrutura de mercado, de serviço, de venda de produto no Brasil, ela está caminhando para se tornar 100% delivery. Isso é um fato. Isso é um fato. Uhum. Além disso, tem a questão que você falou das participações de feiras, né? Sim. Que a gente faz. E também, vamos ter até uma feira agora, dia 25, né? Sim. Agora de agosto. Não, 25 de agosto, né, gente? Não. Esse foi na semana que vem, que é o mesmo? 18, né? 18, 18 de julho, a tardezinha da Pandora. A gente vai pra lá, montar, vender vinho em taça, que é um diferencial da gente. A gente vende a taça, por isso enche, sim, né? Sim. Eu não quero comprar a garrafa, mas eu bebo a taça. Sim. E também eventos de confrarias. A gente montou hoje, a Duvin tem uma confraria, onde nós temos encontros temáticos. E aí dentro daquele tema nós desenvolvemos uma harmonização de forma não elitista. Eu acho que também esse é um grande diferencial nosso. Por exemplo, é cultural no Brasil. O brasileiro gosta de vinho doce. O mercado tentou mudar isso, criando sommelier disso, sommelier daquilo, vamos ensinar notas. Não adianta, o brasileiro gosta de vinho doce. Tá errado? Não tá. É nossa cultura. Ninguém reclama, por exemplo, que americano também gosta de vinho doce. Os vinhos americanos são adocicados. Não com o nível de açúcar do nosso, mas tem um doce. E a Duvin hoje, se pegar o nosso catálogo, ele é quase tudo de vinhos suaves. Principalmente frisantes e espumantes, que é um nicho que não é explorado por lojas de vinho. Sim.
Porque fica-se muito no seco e no tinto, né? Seco e tinto. Seco Gente, e tinto. moramos num país tropical. Alagoinhas bate... Estamos no inverno com 30 graus. Exatamente. Já pensou um tinto? Não é? É muito complicado. O mundo inteiro está bebendo vinho frescos. Por que ainda fica nessa elitização do vinho tinto? Então, nós trabalhamos muito nesse nicho de frisantes, espumantes, vinhos suaves e vinhos com qualidade. Essa história de que vinho suave é ruim é mentira. É mentira. Existem excelentíssimos vinhos suaves e o mercado já entendeu isso. É tanto que Portugal, Argentina, Chile, que são os principais vendedores de vinho para o Brasil, hoje estão fazendo vinhos suaves para brasileiros. Tem linhas inteiras de produção de vinho para a gente. É um mercado bem promissor, né? Cada vez mais. Né? Muito. O mundo inteiro está caindo o consumo de bebida alcoólica. No Brasil, cerveja está caindo também muito o consumo de bebida alcoólica. Vinho no Brasil é um dos poucos países no mundo que cresce o consumo. E o vinho também, por exemplo, na cerveja, o pessoal costuma beber muita cerveja, Sim. né? O vinho, ele nem segue essa linha, porque você toma uma taça, né? Às vezes numa taça já é o suficiente, né? Porque ele é mais social, né? Ele é mais, você não está buscando quase que se embriagar, né? O que a cerveja já dá mais essa ideia, né? Na verdade, há um termo técnico para isso. Chama drinkability. O termo é esse aí. É a vontade de beber. Aí quando você fala da cerveja de beber em volume, são as cervejas de larga escala. Sim. Não as artesanais. As artesanais seguem um pouco o padrão do vinho, é verdade. Então, vinho, por exemplo, se a gente pegar um frisante, ele tem alta drinkability. Ninguém se contenta com uma taça de frisante. Vai beber a garrafa toda do frisante. Porque ele desce fácil, ele não trava, ele não sacia, ele tem um gosto no paladar que some rápido. Então você bebe, ele desaparece do paladar e você dá uma segunda taça, a terceira taça. A cerveja de larga escala é assim. Você bebe, não fica aquele gosto na boca, então você vai beber mais, beber mais, beber mais, beber mais. O vinho tinto, ele tem uma drinkability menor, por isso você bebe menos. Não é nem uma taça, chega a ser meia taça. Exatamente. É quase um fundo de taça. Perfeito. Então é por causa disso que tem esse volume da cerveja. A do vinho também trabalha com cerveja artesanal, em menor escala. Inclusive vamos fazer um encontro de cerveja artesanal direto numa fábrica de cerveja artesanal no dia 15 de agosto. A gente vai fazer um roteiro, levar as pessoas para lá, que faz parte do vinho Confraria. Sim. O tema de agosto vai ser cerveja artesanal. Que é um negócio, é uma bebida muito interessante, que ela sofre muito mais preconceito que o vinho. Que o próprio vinho. E me diga uma coisa, vocês estão atuando só aqui em Alagoinhas ou já tem outras regiões aqui próximas, outras cidades? Nosso maior problema é a questão logística da entrega, né? Sim. Porque nós temos um pouco de resistência em aumentar o negócio. Porque a gente vai perder o contato com pessoas. Eu tenho esse medo de perder o contato com pessoas. Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela sente gosto de cigarro em determinados vinhos. Eu provo o vinho que ela sente gosto de cigarro, eu não sinto, ela sente. Como é que eu passo essa responsabilidade de escolher um vinho para ela, para um funcionário? Sim, entendi. Como é que eu faço ela entrar no e-commerce que tem aquele efeito Netflix? Sim. Tem aquele monte de vinho e qual é aquele vinho que vai ter o gosto do cigarro? Então a gente atende alguns clientes de fora, mas muito específicos, e aí nós conseguimos entregar, tem alguns canais logísticos que a gente conseguiu fazer. Você que nem você estava me falando no início da entrevista, que você é de Belford Roxo, você é carioca, embora você tenha passado a vida toda aqui, né?
Agora me diga uma coisa, os mercados, eu sinto principalmente em Alagoinhas, que essa coisa da inovação, do empreendedorismo é uma coisa muito viva na cidade, né? Isso você acha que também foi um fator preponderante para você lançar e querer trabalhar também com isso aqui? Porque já que não é uma empresa que tenha, né, não há muitas empresas que vendem vinhos aqui, né? Pode-se considerar né, esse mercado de empreendedorismo? Sim, é um nicho de mercado que ficou e está por anos, né, aberto. Não há na cidade alguém que trabalhe exclusivamente com vinho. O vinho geralmente ele agrega valor a um outro negócio. O que a gente tem na cidade é uma delicatessen, que tem uma estante de vinho, você tem supermercados, que são grandes vendedores de vinho na cidade, né? Nós temos barbearias, mas nenhuma delas trabalha com esse nicho, então ele ficou um nicho aberto, inclusive com cerveja artesanal. Hoje tem uma grande carência de cerveja artesanal na cidade. Poderia-se dizer que é até um trabalho assim, personalizado, né? Mas quase é personalizado. Ele é 100% personalizado. Que aproxima mais os... A do vinho ela é 100% personalizada. 100%. Certo. E me diga uma coisa, aqui, em Alagoinhas, né? Você acha que esse mercado que você está trabalhando, ele ainda tem espaço para crescer mais? Ou você está num patamar onde você acha que dali não vai crescer muito mais e aí você vai cultivando coisas diferentes dentro desse mesmo público? Tem muito, mas muito que crescer. Muito. Isso aí não tem a menor dúvida. Por quê? Primeiro, porque tem muita gente que tem curiosidade, mas ainda não tem a coragem de entrar no mundo. E vou dizer uma coisa, é um mundo perigoso. Quando entra, para sair... não consegue. Vai dar trabalho. Então você tem um nicho imenso na cidade. Principalmente nessa questão de ajudar a pessoa a entrar no mundo, porque realmente ele é um mundo assustador. Quando você pega uma garrafa numa prateleira, cada garrafa tem um nome diferente, uma região diferente, é muita informação e aí a pessoa acaba tendo medo. Ele é um produto que, se você parar para observar, para a nossa realidade financeira do Brasil, ele é um produto caro. Vamos pegar um vinho na média de R$40. Você vai gastar R$40 em menos de 1 litro de uma bebida. E aí você fica com aquele medo, eu vou gastar R$40. E se eu não gostar? Então tem muita gente que quer, mas não consegue ir porque tem medo de errar. E como o nosso serviço é um serviço personalizado, ele tende a crescer exatamente nesse nicho. E também é bom que se diga também que a pessoa quer entrar no mercado, quer conhecer, porque ela também tem essa ideia da elite, né? De mudar, como se fosse mudar o patamar, né? Como se fosse mudar o patamar de status, o status, né? Ser uma bebida mais de status, sim, né? E aí vem essa curiosidade. Só que quando ela entra, principalmente em confrarias, ela percebe que há uma história por trás daquilo, né? E isso é muito interessante, sim, né? Quando a gente fala. E me fala uma coisa agora assim, já caminhando aqui para o final, o que o professor de biologia tem a ver com o vendedor de vinho? Muita coisa, porque se você parar para observar, tanto a formação da uva quanto a fabricação do vinho são processos biológicos. Completamente biológicos. Se você pensar no porquê que um vinho de uma região fria ele é diferente de uma região quente, é biologia pura. É como uma planta reage a um determinado clima. O processo da fermentação que origina as bebidas alcoólicas, ela é biologia pura. A conservação de um vinho é biologia, porque o vinho ele não é um ser vivo, mas o vinho ele está vivo. O vinho dentro de uma garrafa
Tá vivo, igual uma cerveja artesanal. Sim. Tá vivo. Por isso, ele é jovem, ele chega a ficar adulto, ele chega a ser o ápice de sua vida, ele envelhece e ele morre. Sei. Se ele for bem tratado, vive mais. Se ele não for maltratado, ele vive menos. É biologia pura. É biologia pura. Agora eu quero que você olhe para ali, para a sua câmera, e convide o pessoal para esse evento que vai ter de vinho aqui na cidade. Pronto. A nossa agenda, hoje, a do vinho, está marcado 3 eventos. A gente vai ter o evento do dia 18 de julho. É 18 mesmo? 18 de julho. Só para... Eu posso... Vamos lá. Você vai fazer vai assim, pro né? próximo. Não, vamos, aqui é tudo assim. Aqui é tudo na hora. É 18. Vê aí. Vamos ver. Eu digo o próximo que eu já estou achando O aqui. próximo é 15 de agosto. Dia 15 de agosto nós vamos fazer um encontro de cervejas artesanais direto na fábrica da cerveja. É uma cerveja chamada Plenus Beer. Ela é uma cerveja muito boa. Vamos ter uma média de umas 6, 7 estilos de cerveja lá para degustação livre. Mas é 18 mesmo, olha aí. Pois é, estou aqui olhando, estou tentando achar Deixa eu aqui. ver se eu acho. Ver se acha mais fácil. Porque, gente, eu vou falar uma coisa. Evento aqui na cidade é algo que a gente tem que... 18 é sábado. Isso. 18 é sábado, exatamente. É no sábado. Não é no sábado não, dia 17. Então é 17, sexta-feira. Não, 17, sexta-feira. Tardezinha Pandora. Tá. Na loja da Pandora, aqui no Jardim Petrolar. Vão ter vários expositores aqui na cidade. Vai ter tortas, geleias, petiscos. Dolly vai tocar. Vai ser das 17 horas até as 20 horas. Estão todos convidados. Lá do vinho vai estar vendendo vinho em taça, frisantes, chopp de vinho, vinho branco, vinho seco. Bater papo com o pessoal, vai ser bem legal. Aí no dia 15 de agosto, como eu estava dizendo, nós vamos ter esse encontro da confraria. Vai ser o nosso 5º encontro da confraria. Nós fazemos 2, 3 encontros no ano no máximo. Esse encontro vai ser de cerveja artesanal na cervejaria Plenus Beer. É uma cervejaria que fica na zona rural entre Araçás e Pujuca. É um local lindo. O mestre cervejeiro, um apaixonado pela bebida da cerveja. E cerveja é muito mais complexa que vinho, tá? Os estilos de cerveja são assim infinitos também. E nós vamos ter a Gastroarte, que vai ser em setembro. Salvo engano, dia 13 de setembro, deixa eu só confirmar se é 13 de setembro mesmo. Eu deveria ter trazido uma cola, né? Mas aqui a gente faz a cola ao vivo, viu? 13 de setembro, Gastroarte, sucesso. Dá para passar o dia lá, do vinho também tá lá. Vamos estar com cervejas artesanais e vinhos também. Então são esses 3, a nossa agenda. Por enquanto estamos nesses 3 eventos aí. E todos os eventos do vinho de confraria, eles são limitados. A gente não aceita muita gente. No máximo 25 pessoas. No máximo. Maravilha. E agora, gente, finalizando aqui com essa agenda maravilhosa do vinho, eu gostaria de dizer, se permitam, né? Se permitam a conhecer um novo sabor, né? Porque a vida da gente é isso, é descobertas, né? E essa curiosidade, para além do status, nos ajuda a encontrar novas pessoas, a ter novos relacionamentos, a fazer um networking interessante, porque aqui a cidade é muito propícia para o empreendedorismo. E o vinho é um ramo muito interessante que a cidade está cada vez mais abrindo espaço. Então, é isso. Essa é a dica e fiquem atentos à agenda que nós passamos aqui para vocês. Até o próximo programa.